Felipe Montofa foi ameaçado de morte por causa do seu testemunho. Em 2000, o pastor indonésio foi arrebatado e viu coisas terríveis no inferno que o aterrorizaram. Porém, nem as seguidas ameaças de morte não o impediram de anunciar a realidade espiritual do inferno. Ele mesmo disse: "Se quiserem me matar, não importa. Se eu impedir uma pessoa de ir para lá, já valerá a pena." Eu quero falar com vocês sobre a história do Anderson. O Anderson, só para você entender, foi um pedreiro que sofria no sol quente, trabalhando das 6 da manhã até as 7 da noite. E que mesmo com todo esse esforço, ainda não conseguiu o suficiente para ficar tranquilo, sabendo que poderia faltar comida para sua filha. Ele vivia no famoso vende o almoço para ganhar a janta. Porém, depois de começar a trabalhar de forma honesta nessa nova profissão do futuro, que todo mundo está comentando, ele conseguiu mudar completamente a realidade da sua vida. Isso está sendo divulgado agora, mas é algo que você já faz todos os dias e não recebe nem R$1 por isso. Então, fica comigo até o final do vídeo que eu te explico. Eu recebo algumas ameaças de morte quando falo sobre isso. Ameaças de bomba e muitas fofocas, calúnias. Eles dizem que eu, só penso em lucro, falso profeta, coisas assim. Quem se importa? Porque se eu puder salvar uma alma passando o testemunho pra frente, valerá a pena. Você quer me matar? Ainda vale a pena. Isso aconteceu em 1º de janeiro de 2000, do ano de 2000. Eu fui pra cama na noite anterior. Minha esposa estava do meu lado. E, em um momento, eu acordei. Com toda a consciência, com todos os meus sentidos intactos. Meu cérebro estava totalmente consciente. Mas eu fiquei surpreso, porque eu não estava onde eu deveria estar no meu quarto. Eu estava em um lugar estranho, que eu não posso explicar, pois não há um lugar como esse. E eu estava intrigado. Onde estou? Eu estava consciente de que não era um sonho, não era uma visão, mas era eu. Fisicamente também era eu. Eu não conseguia me ver vestindo roupas brancas, coisas assim. Esses detalhes foram perdidos por causa do trauma. Eu fiquei chocado. Eu ouvia uma voz atrás de mim, mas eu não conseguia virar o pescoço, pra direita, pra esquerda. Mas tinha uma voz atrás de mim, porque eu tenho comunhão com aquela voz ao ler a Bíblia todos os dias. Então eu sabia quem era, que aquela voz era do meu mestre, Jesus Cristo, me dizendo: "Você está aqui porque eu quero. Vá em frente, ande, eu te guiarei, eu vou te mostrar algo para contar a outras pessoas. Apenas siga em frente." Foi um caminho muito longo, padrões muito longos, era muito abafado, sem ar, sem vento soprando, e era muito pesado. Eu acho que o próprio fedor poderia matar você, literalmente, nessa vida. Mas eu sabia que estava em boas mãos, e eu segui em frente. Eu disse: "O que o Senhor está tentando me mostrar? Me tire daqui, me tira daqui." Você sente tudo, tudo, sua pele, você sente tudo. E finalmente eu cheguei em um lugar. Ele me levou a um lugar enorme, enorme. Não há nada parecido com aquilo. Nada parecido com aquilo. O que quer que eu diga, apenas está longe de ser comparado a qualquer coisa que vimos nesta vida terrena. E aquilo era tão largo, tão amplo, e havia escritos sobrenaturais acima dele. É incrível até poder lê-lo, porque é tão longe, é tão largo e alto, e é uma porta. E estava escrito. Quando Deus tocou meus olhos, eu fui capaz de interpretar o que estava escrito. Era algo como o Vale da Morte e da Tortura. E uma voz atrás de mim disse: "Abra a porta." E eu disse: "Eu tenho medo de abrir a porta." Ela era tão enferrujada que poderia machucar a minha mão, porque aquilo não era espiritual, quero dizer, não era visão, era mais do que algo físico. Então, eu não vou tocar em portas assim, vai machucar minha mão. Mas antes de tocar na porta, ela se abriu. E quando ela se abriu, isso parte tanto do meu coração. Eu podia ouvir todos. Eu podia ouvir pessoas, vozes de seres humanos, chorando por ajuda e amaldiçoando tudo o que se nomeia.
e já não estava mais claro. Tinham tantas pessoas rangendo os dentes, e o calor. A escuridão apareceu. Não é como se a escuridão fosse pela falta de luz. Era a escuridão. A escuridão é uma força, é uma realidade. Isso é sentir a ira de Deus no ar. E quando a porta se abriu, eu pude ver que eu estava perto de uma criança. E eu sabia exatamente onde eu estava. Eu estava onde os mortos são mantidos até o dia do julgamento de Jesus Cristo. O julgamento do trono branco, que está escrito no livro do Apocalipse. E antes que eu pudesse ver qualquer outra coisa, eu pude olhar muito longe. Muito longe. Muito, muito longe. Para os homens alcançarem com seus olhos. Mas porque Deus, por causa de Jesus e do seu poder, eu pude ver muito longe, o infinito, infinito, naquela direção em minha frente. Era interminável. Eu podia ver a fumaça subindo. E era como se houvesse um brilho de fogo. Embora eu não pudesse ver o fim do fogo. Devia ser porque o vale deve ser muito profundo, sabe? E o lago deve ser um lago de fogo, algo assim. E era tão grande que eu só pude ver a fumaça subindo. E eu comecei a ver muitas tochas. E eu me lembrei do que está escrito no livro do Apocalipse, que diz: e foram jogados naquele lago de fogo o diabo, os seres humanos que morreram e pereceram em seus pecados. Ninguém escapará daquele que está no trono branco e do julgamento de Jesus Cristo. Então eu sabia que eu estava perto do portão da morte, onde vi muitos, milhões, e só Deus sabe o número. Eram muitos. Confie em mim, muitos mais do que as pessoas que vão na igreja, com certeza. E eu vi pessoas sendo torturadas pelos espíritos demoníacos livres que estão condenados, mas que ainda não foram julgados, ainda não foram amarrados e que ainda não foram jogados no lago de fogo. E esses seres humanos, essas pessoas mortas, acredite em mim, eles não estão mortos. Eles estão vivos, e mais vivos do que pensavam que estavam, e que pensamos. E eles são torturados, dia e noite, pelos espíritos que eles serviram em suas vidas com seus pecados. E esse é o tempo do pagamento. Esta não é a hora do julgamento. É apenas a hora do pagamento. E esses espíritos, esses demônios, esse diabo e tudo isso, essa morte amaldiçoada, essas pessoas que pereceram em seus pecados serão jogadas no lago de fogo. Eu pude ver todos os tipos de tortura lá. Pessoas são torturadas de acordo com seus pecados na terra. Não que esse seja o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é justo. Mas isso é como uma brincadeira de playground. Sabe, Jesus disse que é melhor você ir para o céu com um olho só, se ele faz com que você pereça. Porque é melhor para você ter um olho no céu do que dois no inferno. Veja, seus olhos são como um brinquedo naquela câmara de tortura. Nem mesmo uma câmara é muito pequena. E suas mãos fazem você afundar. Se apenas uma de suas mãos fazem você pecar, apenas corte. É melhor para você ir para o céu com uma mão. E de novo, eu vi todos os tipos de tortura. E pessoas... Oh, Deus. Ah, misericórdia. Tudo que eu fiz foi apenas dizer: tenha piedade, Senhor, tenha piedade. Eu quase morri testemunhando sobre isso. E eu não morri porque tenho força. E se não fosse a força de Deus, eu teria morrido dormindo e as pessoas pensariam que eu tive um ataque cardíaco, ou algo assim. E depois dessa experiência, eu acordei de manhã, sentindo dores por todo o corpo, vomitei por muitos dias. Só de pensar nisso é muito traumático. Especialmente quando as pessoas perguntam coisas enquanto você conta a história. Isso é como matar você de novo, de novo, de novo. E 9 meses depois disso, eu fiz a primeira cruzada. E foi depois de muita barganha com Deus. Deus me disse que o Espírito Santo me incentivou a fazer uma cruzada e compartilhar este testemunho. E eu disse: eu não quero. Eu achei que não poderia, sabe? Porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou louco. Eu já fui chamado de falso profeta, já fui chamado de pregador teologicamente doentio. Tanto faz. Senhor, se tu me amas, não me diga para fazer isso.
Já foi ruim o suficiente me levar até lá. Por que o senhor não traz esse cara, aquele cara? Por que me trazer? E de qualquer maneira, naquela cruzada, eu preguei de uma forma muito simples. E muitas pessoas correram para frente para receber Jesus. Eu não faço dessa maneira, desta forma. Quem quer receber Jesus, todos os olhos fechados, todas as cabeças inclinadas, sabe, não tem nada de errado com essas coisas, mas eu não faço isso. Por causa da emergência. Pregar o evangelho é emergência, é urgência, não é uma piada, não é manipulação, não é um negócio. Vamos lá, não é nada disso. E eu não me importo mais. Eu obedeço ao Senhor, mesmo que eu tenha que morrer. E que as pessoas me matem, porque as pessoas não gostam de mim, especialmente aqui na Indonésia. Se eu puder salvar uma pessoa de ir para lá, não eu, mas Cristo pode salvar através do meu testemunho, através da palavra de Deus, tudo vale a pena. E as pessoas simplesmente correram e receberam Jesus. Eu vi cerca de 7 jovens ali em cima no segundo andar, enquanto ouviam o meu sermão. Eles estavam brincando uns com os outros enquanto eu estava compartilhando isso. E enquanto eu fazia o chamado para o altar, as pessoas simplesmente se aproximaram em alguns segundos, pois eu não lhes dou muito tempo. E essas 7 pessoas apenas conversavam umas com as outras, aparentemente como se estivessem zombando do meu testemunho. Sabe, eu não levo essas coisas pro lado pessoal, porque não é a mim que eles rejeitam. E de repente, eu tive minha primeira visão nessa cruzada. Eu tive uma visão dessas 7 pessoas voluntariamente, de mãos dadas, pulando no lago de fogo. E isso partiu o meu coração. Embora cerca de milhares de pessoas tenham vindo a Cristo naquelas 3 noites de cruzada, ainda assim, isso não conseguiu curar o meu coração. Eu sabia que essas 7 pessoas endureceram seus corações, e eu não acho que nenhuma outra cruzada, ou qualquer outro esforço de testemunho de seus amigos, se eles ouviram algo tão duro como o inferno e não puderam mudar, eles não mudarão de forma alguma. É como dizem as pessoas no mundo ocidental. O inferno é uma fantasia, é apenas uma palavra, vá para o inferno. Você sabe do que está falando? O inferno é como se fosse apenas uma história, sabe? Que não é real. É inventada. Cabe a todos nós em que acreditar. Mas eu sempre tenho essa crença, e eu compartilho isso. Acredite ou não, minhas mãos estão limpas. Se as pessoas acreditam ou não, suas crenças não estão sob o meu controle, desde que minhas mãos estejam limpas. Minhas mãos estão limpas do seu sangue. Você faz sua própria escolha. Eu fiz a minha parte. Eu sei que não devemos encarar o pecado levianamente. Temos que ser julgados de acordo com nossas ações. E Jesus Cristo veio e morreu. Morreu com uma morte horrível. E deve haver algo horrível na morte para todos os seres humanos experimentarem, para que tal amor seja enviado do céu para morrer, uma morte horrível e embaraçosamente humilhante, como Jesus fez na cruz. Não devemos aceitar as coisas facilmente. As pessoas levam o pecado facilmente. E agora, lembra do Anderson que eu mencionei lá no início do vídeo? Veja só esse vídeo que ele mandou pra gente. Cara, eu trabalhava de pedreiro, cara. Quando eu digitei no YouTube lá pra conhecer o Thiago Gomes, cara, foi que mudou minha vida. E eu comecei através do Thiago no mercado digital, né? Eu sofria demais, cara. Eu passava o dia inteiro na obra, trabalhando até 5, 6, 7 horas da noite. Horário de verão, cara, era eu chegava na obra, que tava claro, às 6 horas da manhã e ia até 7 horas da noite. Você ter suas filhas aí, cara, querendo comer e sem poder comer... Ai, cara, eu não gosto de tocar muito nesse assunto, cara, que é muito delicado. Então eu chegava em casa, não tinha água pra comer, cara, então eu tinha que fazer isso dar certo, cara. Ou eu tinha que fazer dar certo, ou eu continuava na minha vida, eu continuava, cara, trabalhava, ganhava R$100 o dia inteiro, pra às vezes só pagar as contas, não tinha, às vezes a tua filha vai abrir e não tem um pão pra comer, cara. É doído. E nisso, eu me dediquei, estudei, até colher os resultados que eu colho hoje. Hoje eu tô faturando aí mais de R$15 mil por mês, juntando todas as fontes de renda que eu tenho, através da internet, através do conhecimento que o Thiago Gomes ofereceu. Deu, graças a Deus, cara, que eu já sou um pai de 40 anos com 2 filhas, cara. Então, a vida que eu vivia, eu não vivo hoje, graças a Deus, e ao Thiago Gomes. Esse relato é incrível, não é, pessoal? Mas, sabe, o mais legal é que depois de ver esse depoimento e de ter o contato do Thiago,
nós resolvemos compartilhar isso com mais pessoas. E então, o Thiago finalmente me permitiu compartilhar o WhatsApp pessoal dele para que vocês aqui do canal possam chamá-lo para que ele explique o mesmo passo a passo simples que ele explicou para o Anderson. Mas seja rápido, pois quanto mais pessoas começarem a chamar ele, eu terei que excluir o primeiro comentário fixado, já que o tempo dele é raro. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.